Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, faço parte da equipe da Belo Trade. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês minha visão do Bitcoin e vamos estar dando uma passada também no S&P. Eu tô voltando de férias amanhã e hoje eu vou estar compartilhando com vocês qual vai ser a minha estratégia ao longo da semana, enquanto o Bitcoin estiver aí dentro desse padrãozinho de lateralização. Padrão esse, inclusive, que a gente já havia comentado 2 semanas atrás, que era a maior probabilidade de isso acontecer, né, nesse vídeo aqui. Eu não sei se você já escutou a frase, quem se antecipa governa. Logo, se você se antecipou a esse movimento, provavelmente você teve boa chance de estar comprando o Bitcoin no fundo desse range, né? A nossa regra dentro do range, buscar compras no terço abaixo, em especial nas faixas de Hunter, mesma coisa acima, só que ao contrário, né? A gente busca vendas. Então, se você se antecipou, você conseguiu buscar boas compras no fundinho do range e fazer boas vendas no topo do range. Compras e vendas essas podem ser ou no Bitcoin, se o gatilho for bem legal. Caso contrário, a gente pode estar operando as altcoins, né? Buscando compra quando elas estão apresentando padrões de compra e estão na faixa de buy zone, com Bitcoin no fundinho do range, e pegando venda nas altas quando elas apresentam padrões de venda com uma confluência com Bitcoin no topinho do range. Essa é basicamente a minha estratégia quando a gente está dentro do range de lateralização. Antes da gente comentar aqui quais são as faixas que eu vou estar de olho em tempos gráficos como 4 horas e até em tempos gráficos menores para possíveis operações, eu quero só lembrar vocês aqui, abrindo o tempo gráfico do diário, que em tempos gráficos maiores a gente vem apostando na alta já há um bom tempo, né? Para mim está muito claro que a gente tem aqui enormes volumes de fundo deixado para trás e volumes de início de tendência. A gente já costuma dizer que em uma tendência saudável a gente vai ter a predominância dos volumes a favor dessa tendência. Por isso que a gente continua acreditando que a maior probabilidade é que a gente renove máximas, né? Por dois motivos. Primeiro, a tendência, né? Fundos e topos cada vez mais altos. E dois, os volumes predominantes, eles estão a favor da tendência. Eu não entendo essa galera que tá falando que o Bitcoin tá com pouco volume nos últimos dias. Eu acho que devem estar analisando o gráfico na corretora errada, né? Se a gente olha os volumes aqui na Binance Futures, só compara com o passado aqui, pô, tá tendo Bitcoin sendo negociado pra caramba aqui nessa região. Mas vamos lá, voltando aqui para análise, vamos abrir o tempo gráfico do 4 horas. Na verdade não, vamos pro diário. Eu havia comentado com vocês que a gente tá brigando por um nível de resistência muito importante. Além de ser essa resistência dos 31 mil dólares, é basicamente o nosso topinho anterior. Nível esse que a gente precisa ter um candle forte, fechando acima no diário, para mostrar pra gente que a maior probabilidade é que a gente continue, né? Então repara que eu tracei aqui uma linha horizontal, a partir desse topinho aqui que a gente formou, e a gente tenta uma, duas vezes fechar acima, não consegue, conseguiu a terceira, porém com baixos volumes. Eu costumo dizer que o volume da dica de conforto é uma tendência, e pô, baixíssimo volume aqui, falso rompimento, acho que ficou claro esse movimento. Inclusive tem até divergências bearish no CVD nesse topinho aqui, se vocês analisarem lá pela análise de sentimento. E outra tentativa de rompimento, mais uma vez mal sucedida, deixando um enorme volume comprador lá no topo, mercado comprando no pior ponto possível, e a gente volta a cair novamente, vindo um terço abaixo do range. No momento eu sigo comprado naquela operação que eu comprei aqui nesse primeiro movimento aqui que a gente veio lá no fundo do range, formando o Hunter. Já realizei 2 vezes, estou deixando o resto da operação para ver se a gente consegue arrastar rompendo esse padrão para cima. Falando agora desse movimento de consolidação, eu não curti muito esse movimento que a gente teve aqui acima. Logo, seguindo a estratégia do range e tomando proveito desse volume que a gente deixou acima, nesses níveis de retração um terço acima do range, entre o 0,5 e o 0,7, eu geralmente busco o 0,6 e 0,7, tá? Mas só como a gente teve um volume muito grande acima, e esse 0,5 é o ponto de controle do range, eu já vou considerá-lo como um nível de resistência. Então, traçando o Fibonacci do fundo ao topo, entre o 0,5 e o 0,7, eu não vou estar vendendo, tá? Mas eu vou estar de olho ao sentimento aqui dentro dessa região. Se ele estiver negativo, apontando queda, a gente pode sim estar pensando em realizar o resto da operação, ou, quem sabe, tá abrindo short, ou no Bitcoin ou nas alt. Outro ponto que a gente fica de olho para um possível short é o topo do range na faixa de Hunter. Se a gente tiver um movimento parecido como esse que temos aqui, aqui ou aqui, a gente pode estar buscando short nessa região acima. Já falando de compras, como a gente está um terço abaixo do range, tenho duas faixas aqui que estou de olho para possíveis operações. Essa aqui no tempo gráfico maior, se a gente formar um Hunter abaixo dos fundinhos,
e não fechando abaixo, voltando para o range novamente, eu vou estar de olho para uma possível compra. E o outro segundo nível, esse aqui no tempo gráfico um pouco menor, que eu vou estar de olho para compra, vai ser essa retração desse movimento aqui de alta no curto prazo, é que a gente mudou a estruturazinha, a gente volta a formar topos mais altos no curto prazo. Eu fico atento a esse 0,618 desse movimento, mas região de stop loss antes, próximo na casa aqui dos 30 mil dólares, beleza? Na minha opinião, pode ser uma oportunidade de compra aqui, de day trade, buscando alvos nessa região aqui em vermelho. Se o sentimento chegar aqui bonito, a gente pega alvos mais acima também, beleza? Uma das coisas que me empolga para uma compra aqui nessa região é a análise de sentimento, tá? Se a gente olha aqui a análise de sentimento, eu vejo, falando primeiramente do long short ratio, temos um ratio neutro, tá? Neutro levemente bullish, mas bem leve mesmo. Open interest lateralizando, subindo bem de leve. O long short ratio também lateralizando, caindo bem de leve. Então, nada demais. O que está me chamando a atenção aqui nessa consolidação são os CVDs. Observa isso aqui. Linha branca, CVD da Bybit. Linha amarela, CVD da Binance. Vamos falar primeiramente da Binance. Enquanto o preço está formando aqui fundos mais altos, a gente está observando o CVD da Binance formando fundos mais baixos. E o CVD mostra para a gente o delta entre compradores e vendedores. Logo, se o CVD está formando fundos cada vez mais baixos, significa que as pessoas estão vendendo no mercado. Logo, se estão vendendo no mercado, a lógica é que o preço teria que perder o fundo. Mas só existe um motivo para as pessoas venderem e o preço não perder fundo. Provavelmente a gente está diante de grandes ordens a limites aqui abaixo, quem sabe uma baleia, essa aqui era para ser uma baleia, tá? Absorvendo essas ordens a mercado. Por isso, interpretamos esse movimento aqui na análise de sentimento como um movimento bullish que pode levar a gente a ter uma pernada alta. E repara que essa divergência bullish não só apresenta no CVD da Binance, que é essa linha amarela, mas sim também nessa linha branca, que é o CVD da Bybit. Não está tão gritante a divergência quanto está na Binance, mas a gente já consegue observar aqui, por exemplo, vamos ter dois fundos iguais, basicamente, no CVD, enquanto aqui a gente vai ter fundos mais altos. Logo, se a gente chega aqui na nossa buy zone mencionada primária e a gente vê essas divergências continuando aqui, se ampliando e grandes vendas a mercado dentro da nossa buy zone, na minha opinião, pode ser uma oportunidade de compra aí no curto prazo, beleza? Aí eu vou ficar atento para fazer uma adição nesse meu trade aqui, fechou? Agora falando sobre as ordens, a gente vai ver uma predominância maior aqui nas ordens de compras abaixo do preço. Acima do preço a gente não vai ter muita coisa, né? Só lá mesmo um terço acima do range, bem próximo do nosso topinho. E nem é tanto assim, comparando com as ordens que a gente vai ter abaixo do preço. Então me parece que realmente estão de olho para acumular aqui um terço abaixo do range, beleza? Então galera, a minha estratégia, resumindo basicamente, vai ser buscar compras, né? A estratégia que a gente sempre opera quando a gente está dentro do range, buscar compras um terço abaixo. A gente já mencionou aqui as faixas que vamos estar de olho, buscando gatilhos pela análise de sentimento e pelo price action, e as faixas de venda também que vamos estar de olho acima. Fechamentos abaixo do range pode levar a gente para uma correção maior. Fechamentos acima do range pode levar a gente para a continuação desse movimento, vindo buscar a próxima resistência lá dos, vou arredondar, 33 mil dólares. Beleza? Acho que sobre o Bitcoin é isso. Agora vamos estar falando aqui do S&P. S&P a gente também havia comentado 2 semanas atrás, quando a gente estava nesse topinho aqui, que a gente havia atingido um número muito alto no RSI, né? 76 pontos. E comparando com o passado, nas últimas vezes que a gente atingiu por volta desse valor, eu vou traçar uma linha horizontal aqui para a gente ficar mais fácil a visualização. Então, como vocês podem ver, quando a gente chegou no nível tão alto do RSI, o preço ou teve uma correção ou uma lateralização, correção depois aqui nesse cenário, né? Correção. Essa vez aqui que a gente chegou, outra lateralização, mas correção. Esse topinho aqui também foi formado com RSI por volta de 76, grande correção. Então a gente bate aqui novamente por volta dos 7,6, né? 76 pontos. E a gente já vê o preço perdendo a força um pouco. Quem sabe aí a gente inicia uma lateralização. Os pontos que eu fico atento aqui no S&P são os seguintes, tá? Primeiro, traçando o Fibonacci dessa onda impulsiva aqui, entre o 0,6 e o 0,7, na minha opinião, é uma faixa de suporte, que se eu fosse operar o S&P, estaria de olho para uma possível compra. Eu não opero o S&P, tá? Mas eu uso como uma confluência para os ativos do criptomercado. Então, a gente fica atento aí ao 0,618 e o 0,786 de Fibo. Se a gente perder esse nível, a gente pode estar de olho para um stop loss antes abaixo desse fundinho aqui do diário. Repara que a gente já formou uma base aqui no semanal, né, nesse movimento. Então, é um fundo importantíssimo. Fundo esse, inclusive, que está no nosso suporte aqui dos 4.300.
nossa antiga região de resistência. Então, é uma faixa aí que pode acontecer aqui um stop loss antes, preço vindo abaixo desse fundo, captando a liquidez dos comprados e voltar a subir novamente. Então, é uma faixa que eu vejo aí como possível compra. Se a gente perde esse nível e fecha aqui abaixo, aí complicou, possivelmente a gente vai estar iniciando uma correção, quem sabe fazendo um Fibonacci dessa onda impulsiva completa que a gente teve aqui, né? Por isso que já tenho desenhado aqui o 0607, confluindo com o suporte horizontal lá nos 4.200, arredondando. É o próximo nível que eu fico atento, caso a gente perca essa tendência de alta e faça esse pivô aqui de baixa. Beleza? Então essas são as faixas aí que fico atento pro S&P. Então, galera, eu acho que é isso. Resumindo, em prazos maiores para o Bitcoin, a gente aguarda mais upside, porém a gente tem que ficar muito atento ao que vai acontecer aqui nessa lateralização, fechou? E essas são as faixas aí mais próximas que estamos de olho para possíveis trades, beleza? Então, galera, acho que é isso. Agradeço a participação de todos e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.